O rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Amelech, o rei de Israel. Shalom, shalom! Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Eu sou a Morah Hayim. Vamos estudar hoje mais um Terrilim de David. Terrilim 18. 18 é Chai. Chai é vida. Baruch Hashem. Vamos ver o que este tesouro de David tem para nos oferecer neste momento maravilhoso deste Shabbat, onde estamos aperfeiçoando a nossa alma, elevando a nossa consciência e nos descolando deste mundo e nos colando em Hashem. Estamos fazendo o caminho de volta, estamos retornando para casa. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, nosso Deus. Ao mestre do canto, do servo de Deus, David. Que lindo, Baruch Hashem. Vamos ver no original? Le-Eved Adonai Le-David. Então, do servo, feito pelo Eved, o Eved de Adonai. Aqui no português colocaram Deus. Deus, geralmente, vai traduzir, né? Vai trazer a tradução de Elohim. E então fizeram aqui uma tradução equivocada pelo fato de que o nome sagrado que foi mencionado é o tetragrama. David, ele é servo não apenas do Elohim, porque o Elohim a gente sabe que é uma face de Hashem, mas David, ele é servo do tetragrama, ele é servo do que é pleno, do que é completo, daquele que rege tudo, do Yud, do Rei, do Vav e do Rei. Ou seja, David, ele serve ao tetragrama. Quando a gente diz que David serve o tetragrama, nós temos que nos lembrar da gematria do tetragrama. O tetragrama vai trazer a gematria de 26. 26 é 13 com 13, ou seja, é a Havá com errado. A Havá com errado. Quando a gente vai fazer o Shema, como a gente cita a frase, como é dita a frase? Shema, ouve, Israel. Hashem, o tetragrama, é nosso Elohim. Hashem, o tetragrama, ele é errado. Esse errado é para trazer também a consciência de que ele é um em tudo, em todos, mas o 13 está intrínseco no errado. O 13 dos atributos de misericórdia, da emanação da graça de Hashem, da bondade de Hashem, do indulto de perdão que Hashem dá ao ser humano. Isso é o errado também. Então, ele é Havá, ele é amor e ele é único. Ele é um só. E esses dois conceitos unidos são o tetragrama. E David é servo disso, é servo desta consciência de um ser supremo que é único e que também é amor, compaixão, misericórdia e bondade. David serve a este ser supremo que é o nosso Elohim, que é o nosso Deus. Não apenas o nosso Elohim, como eu disse, que aqui na tradução é muito pobre dizer que ele serve apenas Elohim, porque Elohim é uma maneira de Hashem se expressar, não é o completo. Na verdade, nem o tetragrama é o completo. Do que a gente consegue compreender, o tetragrama é o completo. Mas Hashem vai muito além do tetragrama. Hashem está acima de cada mundo. Hashem é Ensof, ele é infinito. Baruch Hashem. Então, David, ele vai convocar o mestre do canto. Isso a gente já sabe, quando ele quer trazer os instrumentos também para bendizer Hashem, para que as nitzitziot, as faíscas de luz que estão no chão, que estão na fiscalidade, também subam junto com o seu canto, com a sua reza, com a sua tefilá. David convoca os instrumentos
eficaz também. Que falou a Hashem as palavras deste canto. Então, é dito que David ele vai falar diretamente com Hashem as palavras do canto. Isso é importante sabermos. Não apenas este Teilim aqui foi feito isso. Nós sabemos que David ele se dirige a Hashem em todos os Teilim. Só que neste Teilim aqui, David ele está especificando, ele está expondo esta realidade. Né? Que este Teilim, que este louvor, que esta reza, que este canto está sendo feito diretamente para Hashem. Isto é simplesmente techuvá de idolatria. É isso. Porque a idolatria, o que é a idolatria? A idolatria é colocar a honra que era de Hashem para outro ser. É desviar a devoção, né? O culto que era para totalmente seguir um caminho direto, reto para Hashem, passar por outras entidades. Isso é idolatria. Então, David aqui ele está quebrando a idolatria completamente aqui nesta fala. Ou seja, eu canto para Hashem, o meu louvor é para o errado, aquele que é um só, para o Hashem. No dia que o Eterno o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Shaul. Então, no dia que, das vezes, né, que David foi salvo por Hashem da mão dos inimigos e da mão de Shaul diversas vezes. Então, nenhuma dessas vezes, David fez este cântico. O que é Shaul? Nós sabemos que existe sim um rei chamado Shaul, que perseguiu David, que tinha inveja de David, que queria matar David, para que David não subisse ao trono. Sabemos disso. Mas Shaul, quando David cita nomes, ele não está necessariamente falando da pessoa em si. David está citando uma clipá. E o que é a clipá de Shaul? É aquele que persegue o seu irmão. Shaul, ele era irmão judeu de David. Shaul era beniamita. David era Yehudi, era judeu. Todos dois eram israelitas. Todos dois, vamos colocar aqui, até o momento Shaul era servo de Hashem também. Sadik perante Hashem. Né? Só que aconteceu que Shaul, ele se desvia. E Hashem retira o Ruach. O Ruach Kadosh, Hashem retira de Shaul. E no lugar, Hashem envia um espírito maligno, um Ruach Mazikim, um Ruach perturbador. Shaul ele vivia perturbado. Depois da sua desobediência, ele passou a sofrer perturbações, alucinações. Mas não eram alucinações de ilusões, não, era verdade. Os Mazikim, eles apareciam, assombravam Shaul. Então, quando David fala o nome de Shaul, David está se referindo a pessoas que têm este comportamento, que está passando por essa situação de ser conhecido como um servo de Hashem, ter até um destaque no povo de Hashem, porque Shaul era o rei do povo. David está falando de uma pessoa que tem destaque no meio do povo. Pode ser qualquer um que te persiga, que tem um cargo de destaque e que se diz um servo de Hashem. Mas, na verdade, o espírito que há nele não é o espírito de Hashem. Ali o espírito que habita nele é o espírito maligno. E ele é perturbado. Ele não tem shalom. Então ele procura destruir aquele que é de Hashem. Ele é um perseguidor de um servo de Hashem. Mas, na aparência, ele é um servo de Hashem e ele tem um cargo grande diante do povo de Hashem. Então é esse tipo de clipá que David está falando aqui, que Hashem livrou ele. Além dele, de Shaul, também dos inimigos, que é um geral. Né? Então, versículo 2. Eu disse, eu te amo, ó Hashem, minha força. Que lindo. Então, nós que somos casados, né? Que já temos um tempo de casados, muitas vezes nós pecamos em um quesito. Qual é o quesito que a gente peca? Não estou falando diretamente de mim, mas eu também estou incluída nisso. Certo? Qual é o quesito que nós que somos casados, todos nós pecamos? Podemos deixar de verbalizar o sentimento positivo que temos para com o nosso cônjuge? E
isso desmotiva o relacionamento. E isso não faz com que o relacionamento crie mais ímpeto e força para seguir. Não acende a chama da paixão, né? E Davi, o que Davi está fazendo aqui? Ele está namorando com Hashem. Porque Hashem, ele é nosso amado. Hashem, ele tem você e eu como sua esposa. Então a gente tem que se lembrar que somos casados com ele. E muitas vezes, como eu disse, no casamento, a gente esquece que tem que externar certas coisas. Dizer que ama, né? Fazer um mimo, fazer um carinho. Não apenas nessa questão íntima, eu estou falando um carinho até diante das outras pessoas. Para que aquilo reforce ainda mais o amor que existe ali no casal. Só que está muitas vezes, fica ali adormecido porque ninguém rega, ninguém cultiva, ninguém aduba aquele solo. Davi está nos ensinando aqui como é que a noiva, como é que a esposa faz com o marido. No caso aqui, Davi é a esposa de Hashem, como eu sou, como você é. E ele está dizendo para Hashem, com todas as letras, versículo 2, eu te amo, ó Hashem, minha força. Baruch Hashem. Versículo 3, Hashem é minha rocha, é minha fortaleza, é meu libertador. Ele está aqui trazendo, se colocando como um pobre diante da luz. Como a gente fala, a gente tem que ser diante de Hashem como se não fôssemos nada. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que ter a consciência, e quando Davi fala, é porque, como Davi diz que ele é íntegro, já expliquei para vocês no vídeo anterior o que é integridade. Integridade é ter o pensamento, a fala, a ação, o sentimento, tudo uma coisa só. Se Davi está falando, é porque ele sente isso. Se ele está sentindo, é porque ele faz. E se ele está fazendo, é porque ele é. Entende? Então, o que Davi está falando aqui pra gente? Que a força dele, que a fortaleza dele, que a rocha, o que é a rocha? O que é a fortaleza? Além dessa coisa de ser protegido numa fortaleza, a rocha também vai trazer a sustentação. Quando você vai construir algo, no alicerce daquela construção, precisa ter aqui o que? Brita, pedra, rocha. Por quê? Porque este tipo de material, ele é firme, ele traz sustento, ele faz com que a construção fique erguida por muito tempo, como se fosse, então ali, um imã que vai colar a construção no chão e sustentá-la. Não é algo que vai desmoronar com facilidade. Então, Davi está dizendo assim, ó, sabe por que eu estou de pé? Sabe por que eu tenho fôlego para falar? Sabe por que eu caminho? Por que eu ando? Por que eu canto? Por causa de ti, Hashem. Porque tu me dás a força para viver. Davi, ele está se colocando como a gente tem que estar diante de Hashem. Reconhecendo que tudo que nós temos de bom e que nós conseguimos alcançar de bom neste mundo é porque Hashem está em nós e nos dá todo este mérito. Tudo é Hashem. Davi, ele está sendo grato. E eu já ensinei para vocês diversas vezes aqui no canal que para que nós recebamos as bênçãos, as brachot, as chefas de Hashem, a luz de Hashem repouse sobre nós temos que criar um cli, nós temos que criar um recipiente que receba esta luz. E o recipiente que nós temos que criar se chama gratidão. Baruch Hashem, meu libertador. Então ele está trazendo aqui a fala de que quem libertou ele daquela perseguição foi Hashem que trouxe a salvação para ele. Para o Hashem. Nós já entendemos essa questão de que tudo vem de Hashem, né? Muitas vezes as pessoas, por ignorância, acham que o intermediário que faz a ação no mundo, a ação de Deus no mundo, o intermediário é que é o libertador, o intermediário é que é o salvador. Não, o intermediário, ele foi usado por Hashem para salvar, para libertar, para fazer qualquer coisa, para curar. Assim, vale esse pensamento de Davi aqui, vale para Mashiach. O Davi, ele é o Mashiach, Davi é Mashiach. E isso a gente aprende que o próprio Mashiach tem o libertador dele. Entende? Mashiach, ele não é
Halila. Ele não é o Criador nosso Deus. Não é a plenitude, ele não é tudo. Não, ele é um canal. O Mashiach, ele é um canal por onde Hashem manifesta sua libertação, sua salvação, todo o seu poder, entende? No mundo físico. É assim que é. Deus é o meu rochedo e nele me refugio, meu escudo, minha força, minha salvação, meu baluarte. Tudo isso que eu já disse. Baruch Hashem, ele é o refúgio, nós já estudamos sobre a questão do refúgio. Ele é o escudo que protege, ele é a força, já disse, ele é a minha salvação, como eu disse, o meu baluarte. Baruch Hashem, aquele que o baluarte, né? É como se fosse algo que vai ostentar. A ostentação de Davi não é dele mesmo. Ah, Davi, eu sou o cara. Eu. Não. Hashem é meu baluarte. Hashem é meu libertador. Ele que fez tudo por mim. Ele tirou Shaul da minha cola. Ele tirou os inimigos da minha cola. Versículo 4. Louvores entoarei a Hashem e de meus inimigos serei salvo. Então, olha Davi dando a receita pra gente aqui. Tu quer salvação de seus inimigos? Do Satanima que ficam a te perturbar? Louve a Hashem. Né? A vizinha aqui canta Cassiane. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus é na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Até bom. Até a música é até boa. Baruch Hashem. Só não pode confundir Hashem com Yeshua. Aí nós não pode cantar. Né? Até onde não canta misturando os nomes, a gente pode até cantar com muito louvor. Baruch Hashem. Versículo 5. Ondas de morte me cercaram e torrentes de homens malvados me confrontaram. Ondas de morte. O que é onda? Onda a gente sabe que não para. Ela vem, não para. Aí a outra já está nascendo. Você está se livrando de uma aqui, a outra já está vindo. Tem hora que vem uma atrás da outra, que você toma um caldo. Não é assim no mar? Então, a morte é o Satã. O Satã, ele não para de investir. É isso que Davi está falando. Não espere pausas. Não haverá pausas. O Satã, ele vai preparando uma onda após a outra. Ele ataca de um lado, não deu certo, ele já provoca o outro lado. Ele está vendo que está dando certo, ele aumenta a onda. E assim você tem uma luta constante contra o Satã. Homens malvados me confrontaram. Estes homens malvados aqui, que é chamado de perversos, no original está escrito Rechaim, né? Homens que são Rechaim, que chama Rachá, que são malvados, são perversos, é os homens que não seguem o caminho da Torá. Pode ser qualquer pessoa que não tem a instrução divina como lei, que não segue a instrução de Deus, que tudo que Deus manda fazer, ele deixa de lado e faz o que ele quer. Este é o perverso que fica confrontando Davi e confronta a gente também, não é verdade? Fica ali, mas por que você não quer fazer tal coisa? Por que você não quer comer tal coisa? Bobagem. E pega a coisa, se você deixar, bota dentro da sua boca. E você tem que fazer, sabe o quê? Cuspir ou empurrar ou sair correndo e nunca mais voltar ali naquele ambiente para você não ser, a onda não te dá caldo. Nunca acaba o confronto. Versículo 6. Cordas do inferno me cingiram, prenderam-me laços de mortes. Ali que ele está aqui dizendo que ocorreu com a questão de Shaul, né? Que ele estava sendo, praticamente, já estava preso para morrer. Que um rei, gente, não é qualquer inimigo, não. Não é o vizinho que não quer que você ponha o lixo na porta da casa dele e fica ali reclamando, xingando, não. Não, é um rei, gente, o rei, o dono de todo mundo. O rei, naquela época, lá era dono das pessoas. Todo mundo servia ao rei. Todo mundo era olho e ouvido do rei. Davi vivia no deserto, fugindo nas cavernas. Não tinha como vir para a cidade.
não tinha como conviver com as pessoas. Ele vivia passando frio, passando no tormento, no ermo, no relento. E nisso, ele estava se sentindo como se tivesse já laçado para morrer. Versículo 7. Em meu infortúnio clamei a Hashem e o meu Deus invoquei. Aí ele vai chamar o tetragrama e o Elohim, as duas faces de Hashem. Porque o Elohim é quando Hashem usa sua bravura, usa a gvurá. Esse é o Elohim, a face da gvurá de Hashem. E aí David clama para que Hashem entre em providência, porque David, ele seguia a vontade de Hashem, ele estava na retidão, ele estava nos planos de Hashem. Então aqueles que estavam vindo contra David eram inimigos de Hashem também. Quem é inimigo teu, se você é servo de Hashem de verdade, quem é teu inimigo é inimigo de Hashem. Então ele invoca Elohim. Do seu templo, ele atentou a minha voz e a seus ouvidos chegou o meu clamor. Então ele fala que lá do templo superior, lá das mansões celestiais, onde Hashem se assenta. Essa questão de assentar nós sabemos que é quando ele para julgar, ou com misericórdia ou com justiça. Isso é que é assentar. Ele determina então ali uma sentença para os seres humanos. Entende? Baruch Hashem. Versículo 8. E estrondeou e estremeceu a terra, e as bases da montanha tremeram. Elas se abalaram porque ele se irou. Baruch Hashem. Quando fala que estrondeou e estremeceu a terra, não é que teve terremoto, não. Óbvio que também Hashem também ele se manifesta dessa forma e se manifestou dessa forma para proteger David e outros. Mas quando ele está falando aqui que bases de montanhas tremeram, essas montanhas, porque a montanha é algo que se eleva, ou seja, é as pessoas que estão mais elevadas, as pessoas que são destaque no mundo. Então, estas pessoas, elas foram balançadas, o rei Shaul foi balançado, a terra toda se estremeceu, ou seja, todos os seres vivos, todos os homens se estremeceram diante do poder de Hashem. Versículo 9, dizendo assim, então, por quê? Por que abalou? Porque Hashem se irou. E por que Hashem se irou? Porque a injustiça estava sendo feita contra David, que era seu servo. Versículo 9, de suas narinas subiu uma fumaça e de sua boca um fogo devorador, carvões por eles acesos. Olha só, disso aqui a gente aprende que a ira de Deus vem. A gente sabe que Hashem não tem nariz, boca, é só figuras para mostrar a gente um caminho de compreensão. Então, é do nariz de Hashem que sai a ira. A ira vem do nariz de Hashem. No universo, a gente tem o que é o nariz de Hashem no universo. Nós já estudamos. Os olhos é Chokhmah, os ouvidos são Binah, o nariz é o quê? É Ches Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. O nariz é Zeirapim. É a manifestação do sentimento, né? Tanto dentro das pessoas quanto no universo. Todo o Zeirapim está localizado no nariz do universo. Então, destas Sefirot aí, Hashem manifestou o seu poder de Hesed para com David, a Gvurá, que é a bravura, o julgamento para com os inimigos, a Tiferet, que é mostrar a verdade. Hashem resplandeceu a verdade diante deles, desmascarou os mentirosos. Netzach, que é a perseverança, a eternidade, no sentido de conquistar, ter vitória para David. A roda, a revelação divina que Hashem providenciou para David, a revelação divina para que David pudesse descobrir onde é que estavam os inimigos e, ao invés de ser emboscado, David que dava emboscada neles. E Yesod, que tem a ver com o dinheiro, com a família e com as relações íntimas. Hashem se manifesta em Yesod para que David seja abastado. David tenha todas essas necessidades que são intrínsecas ao homem na terra, para que David não tenha falta de nada. Nós estamos estudando Yosef. Yosef é Yesod. David era próspero. Tudo que ele tocava, aquilo prosperava. Como Yosef, o Eterno providenciou esta
prosperidade para Davi, para que Davi fosse vitorioso diante dos inimigos. Como Davi vai lutar contra um rei, sendo um pobretão miserável que não tem nada? Quando Davi fala que ele é pobre, miserável, não é de dinheiro, não. Não é que ele não tem um exército com ele, com armas, com escudo, com coraça, com tudo, não. Davi tem tudo isso. O que Davi fala de pobreza é que ele diz isso aqui, eu tenho isso aqui, mas para mim isso não é nada, porque tudo para mim é tu, Hashem. Essa é a pobreza de Davi. É a consciência de que Hashem que é tudo para ele. De que as coisas do mundo é nada diante de Hashem. Né? Baruch Hashem. Então, é isso que manifesta a ira de Hashem. Por isso que quando a gente está rezando, a gente não pode estar próximos a um mau cheiro, deixar que maus cheiros entrem em nossa narina. Por quê? Porque quando você conecta com Hashem, o teu nariz vai ser a conexão com o nariz de Hashem. Então, se você irritar o nariz, pode vir a ira de Hashem. Então, para não acontecer da gente ser machucado, né, no sentido de levar punições, a gente não pode deixar o ambiente da reza com mau cheiro. O ambiente do culto, o ambiente sagrado tem que estar perfumado, cheiroso, para que não irrite o nariz da santidade. Baruch Hashem. Então, aqui diz, sua boca, um fogo devorador. A boca é um malhut. A boca é a manifestação. A boca é onde sai a fala, que está ligado com o ruach. Carvões por eles acesos. O fogo, a gente sabe que tem duas conotações. Pode ser o fogo para iluminação, aquecimento, né? Para trazer a santidade, a conexão, mas também pode ser o quê? A aniquilação, né? O fogo do Gehinom, punição, julgamento para o Hashem. Então, provavelmente os inimigos de Davi, foram para o Gehinom. Continuando aqui, versículo 10. Inclinou os céus e desceu. Olha só, Hashem não inclina ele mesmo, não, ele inclina o céu. Baruch Hashem. Sobre seus pés havia neblina. Cavalgou um querubim, né? E voou, pairando sobre as asas do vento. Que coisa linda, isso é poético. É óbvio que a gente não pode aqui imaginar um ser físico voando sobre um querubim. Sobre um querubim. O querubim é um animal alado, né? Um anjo com forma de animal alado. E Hashem, ele voar sobre o querubim, isso está nos dizendo que a manifestação de Hashem, muitas vezes aqui na terra, é através dos anjos. Então, os anjos, eles são, como o nome já diz, mensageiros. Eles trazem as mensagens de Hashem. E a mensagem nem sempre é uma palavra. Muitas vezes é uma ação. Entende? Então, quando um inimigo lá, Davi estava falando a Kabbalah aqui, o inimigo caía lá do nada, parece que é do nada, mas não era um anjo que estava cepando ele lá. Entende? É isso que está acontecendo aqui. Versículo 12. Ocultou-se num véu de escuridão, envolto em sua tenda, com águas escuras e nuvens espessas. Lindo, lindo, lindo. Quando a gente vê a manifestação de Hashem no mundo físico, a gente sempre vai ver escuridão, trovões, fogo, nuvens espessas. A gente não vê aqui, cintilante, transparente, não. A coisa fica feia. Hashem é chamado o terrível. Essa coisa de achar que Hashem os anjos de Hashem é aqueles menininhos peladinhos, com aquelas asinhas tocando harpa, com uns flechinhas de coração, isso é bobagem. Certo? Hashem é aquele que aniquila. Nuvens espessas, não tem negócio é para tocar terror. É assim que Hashem manifesta. É botando medo mesmo. Quando ele tá bravo, né? Quando ele tá irado. Pelo resplendor da sua presença atravessam suas nuvens granizo e carvão incandescente. Tá vendo como é a manifestação de Hashem? Baruch Hashem. Disparou suas flechas e a dispersou, e com relâmpagos os abalou. Então aqui Davi está dizendo como que Hashem atacou os inimigos no campo de batalha, né?
Lá quando Yehoshua estava entrando na terra prometida, quando ele consegue atravessar o Jordão com o povo, e ele vai lutar com os 5 reis. A gente estuda no livro de Yehoshua que chega um momento que ele pede até a terra, né, para o sol ficar parado e a lua também, ou seja, para que a rotação da terra pare, fique mais lenta, para que o dia fique comprido e assim ele consiga destruir todo o exército. Tenha tempo, não é que ele está cansado, não. Baruch Hashem, tá cansado não, ele só quer ver, porque naquele tempo não tinha farolete, né? Farol para acender luz de noite, então tinha que deixar o sol para ele poder ver os dito cujo para ele matar. E sabe o que Hashem faz? Desce pedra de fogo na cabeça para ajudar a matar logo. Vamos, meu filho, vou te ajudar a acabar logo com eles. A manifestação de Hashem na guerra. Baruch Hashem. Versículo 14. Adonai faz trovejar os céus. O Altíssimo fez soar a sua voz com granizo e carvão incandescente. Então, quando a gente escuta um trovão, tem que falar berrar, porque isso é manifestação de Hashem. É como se ele deixasse escapar um sonido de sua vibração, de seu ruach, de sua voz. Para o Hashem. É dito que quando o Hashem fala na montanha as 10 palavras, as pessoas morrem, não suportam o poder de sua voz. Este é o nosso Deus. Baruch Hashem. Não é um velho incansado sentado no trono. Não. É uma entidade poderosa que domina toda a natureza, que domina todos os seres, que ele mesmo fez e que com um comando de seus pensamentos ele pode destruir tudo. Entende quem é Hashem? Está muito acima do nosso entendimento, né? Está muito acima. Nada que nós conhecemos tem essa força. Verdade. Nada. Só ele. Baruch Hashem. Versículo 16. E apareceu o fundo dos mares, e se descobriram os fundamentos do mundo ante a tua repreensão, Hashem, e pelo sopro do vento de tua cólera. Isso aqui ele está lembrando de quando o povo atravessa o mar Yam-Suf, né? Então, quando Hashem quer, ele faz assim, ó, e o mar abre. E o piso lá de quilômetros de distância aparece. Tem gente que quer diminuir o poder de Hashem, falando que, não, Moshe Rabbeinu e o povo atravessou um braço, né? Ali era um banco de areia, e aí eles passaram ali no banco de areia. Não! As águas eram profundas. As águas eram tão profundas que quando o mar se fechou de novo, engoliu os cavalos, os carros, os cavaleiros, morreram todos afogados. Se fossem águas rasas, os cavalos e os cavaleiros não tinham morrido. Eles tinham corrido pelo banco de areia e voltado para o outro lado, para a outra margem, ou ido atrás do povo. Não é verdade? Versículo 17. Do alto me tomou, salvando-me de muitas águas. Estas águas que Davi está falando aqui, na poesia linda que ele está cantando para Hashem, são os povos da terra. Porque não era só Shaul que perseguia Davi, não. Porque Davi era guerreiro de Israel. Davi matou Goliat. Davi, depois de matar Goliat, Davi matou diversos gigantes que atacavam Israel. Davi, ele ia nas guerras de Israel. Até Shaul começar a perseguir Davi era guerreiro de Israel. Davi tinha diversos inimigos. Os inimigos de Israel eram inimigos de Davi. E Davi estava fugindo do país de Israel por conta de Shaul. E ele, quando topava com um de outra nação, esse também queria matar Davi. Davi vivia correndo de todo mundo. Por isso ele disse que Hashem o livra de muitas águas, muitos povos. Versículo 18. Livrou-me de um inimigo possante e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Este inimigo possante é o Shaul. Shaul era possante, era poderoso, era rei de Israel. Ele tinha um exército com ele, ele tinha um povo com ele. Óbvio que o povo
boa parte do povo ficava do lado de Davi, mas não podia externar isso, porque senão, se traísse o rei, morria também. Então o povo não podia dar abrigo a Davi, não podia lutar ao lado de Davi, todo o povo, não podia. Entende? Então o rei Shaul era grande, possante, né? E todos os que odiavam Davi também eram mais fortes do que ele. Por que eram mais fortes? Porque quem estava perseguindo Davi não tinha seu próprio rei contra. Ele tinha o apoio de seu país, o apoio de seu rei, o apoio do exército do seu país. Davi não tinha apoio de ninguém. Só do seu exército pessoal, que não era o exército maior do mundo e nem era o exército de Israel. Eram alguns homens que seguiram Davi. Versículo 19. Acossaram-me no dia da minha calamidade, porém Hashem se fez o meu esteio. Tirou-me para um amplo lugar e arrebatou-me dali, porque se comprazia de mim. Era como se Davi ele passou por milagres de Hashem, de ele estar aqui, ó, apertado aqui, ó, um inimigo aqui, outro aqui, e ele não tem para onde fugir, mas o Eterno cegava os inimigos e deixava Davi tranquilo aqui, ó. É como se ele estivesse num lugar largo. Davi passou por diversas proteções do Eterno desse tipo, de o inimigo simplesmente não vê ele, envoltar, né? Davi era envoltado por Hashem. Versículo 21. Recompensou-me Hashem conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Então ele está deixando claro aqui que houve todo este processo de Hashem estar cuidando, protegendo, livrando, salvando, matando os inimigos para Davi. Mas Davi, ele também tinha uma recompensa para receber de Hashem. Hashem via e sabia da retidão de Davi. Davi não era um bandoleiro, ímpio. Não, Davi era reto, justo diante de Hashem. Por isso Hashem tomou a sua dor, tomou a sua aflição para com Davi como se fosse dele. Os nossos sábios nos dizem o seguinte: se você, não se preocupe se você for injustiçado. Não vai lá reclamar que você está sendo injustiçado, não. Hashem vai levantar em seu favor. Hashem, ele se levanta para ajudar aquele que é injustiçado, aquele que é maltratado sem causa. Hashem se levanta, como se levantou para Davi. Versículo 22. Porque guardei os caminhos de Hashem e não me apartei impiamente de meu Deus. Está vendo? Ele guardou, ele protegeu ali a Torá. Ele andava conforme a vontade de Hashem. Versículo 23. Porque todos os seus mandamentos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Que isso, os mandamentos estão diante de Davi? Davi vivia estudando a Torá. Para o mandamento estar diante da gente, sabe o que é? Eu tenho que estar olhando para ele. Ou seja, eu tenho que estar lendo a Torá, estudando a Torá, vendo ali as palavras de Hashem. Davi era constantemente estudando a Torá. É tanto que quando Davi estava perto de morrer, Satã estava tendo dificuldade de tirar a alma de Davi do corpo, porque Davi não parava de estudar a Torá. Davi estudava a Torá dia e noite. Nem dormir direito ele não dormia. Então você quer receber todo esse cuidado de Hashem? Comece a ser como Davi, reto, estudar a Torá dia e noite. Versículo 24. Perante ele fui íntegro e guardei-me da iniquidade. Né? A gente já sabe, Davi ele era íntegro, ele tinha verdade, ele era verdadeiro. Seu pensamento, suas palavras, seus sentimentos, suas ações estavam alinhados. Não tinha desvio. Ah, penso uma coisa, fala outra. Ah, não. Penso e falo, mas não vou agir. Não, Davi ele era todo reto, completo, diante de Hashem, íntegro. Baruch Hashem. E guardei-me da iniquidade. Davi, é porque assim, ó, o que é isso, guardar da iniquidade? Existem mandamentos que são proibitivos. Existem os mandamentos, tacê, faça, e lo tacê, não faça. Certo? E Davi, ele está dizendo o quê? Que ele se guardou da iniquidade. E se guardar da iniquidade é que ele não praticava o que não podia praticar. Ou seja, que Davi se guardou dos mandamentos proibitivos. Porque às vezes a gente faz o mandamento tacê,
Mas o lotacê a gente muitas vezes não pratica. Como é que é? Como que a gente pratica o lotacê igual o David falou que pratica aqui? Como? Por exemplo, vou dar um exemplo de um mandamento lotacê. Tem um mandamento não faça, que é não assassinarás. Tem este mandamento, não assassinarás. Aí a gente passa a vida toda, a pessoa passa a vida toda, ela nunca vai assassinar. Ah, então eu guardei o mandamento lotacê. Nem sempre. Pode ser que você não guardou este mandamento, mesmo que você não assassinou ninguém. Como isso então? Por quê? Porque para que eu, por exemplo, para que eu tenha, então, cumprido este mandamento na minha vida, eu tenho que ter a oportunidade de fazer este mandamento. Que este mandamento venha para mim, para que eu faça, ou seja, que eu transgrida ele, e que eu tome a decisão e a ação de não praticar. Aí eu cumpri o mandamento. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo uma tribulação muito grande que eu passei na minha vida, e eu tive a oportunidade de matar uma pessoa e eu não matei. Tá assustando o camarada. Eu tava com a tesoura debaixo do travesseiro. A oportunidade na mão, a vontade também, mas eu não fiz. Então eu cumpri o mandamento. Para o Hashem, tive a oportunidade de cumprir este mandamento. Talvez você também já teve essa oportunidade, mas talvez ainda não. Não que você vá procurar, mas se vir para você, entende? Se vir para você a oportunidade de pecar, de quebrar este mandamento, de assassinar alguém, e aí você se manter firme e não fazer o mandamento, não quebrar o mandamento, não fazer a ação do assassinato, aí você cumpriu o mandamento. Então David, ele está dizendo aqui, ó, que nestes mandamentos lotacê, que ele também praticou, que ele também se manteve, se absteve de quebrar esse mandamento. Entende? Isso vale para não roubarás também. Tem lá, ó, vamos supor, a oportunidade, o dinheiro está ali em cima do móvel, o dono do dinheiro esqueceu o dinheiro, saiu, foi resolver não sei o quê. Aí pode vir um pensamento assim, vamos pegar esse dinheiro aqui, ele vai achar que ele perdeu na rua. E aí a pessoa se mantém firme, não vou pegar, não vou roubar. Pronto, cumpriu o mandamento. Não é que a pessoa vai cumprir o mandamento de não roubar, sendo que nunca ela teve a oportunidade de roubar. Então ela não cumpriu o mandamento, porque ela também não teve a oportunidade de roubar. Entendeu como é que é? Baruch Hashem. Com o caridoso, versículo 25. E Hashem me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante de seus olhos. Então, olha só, diante da Hormá, diante da sabedoria de Hashem, diante da Torá. Então o padrão é a Torá. É a Torá que vai dizer se você cumpre ou não cumpre o mandamento. Certo? Não é a sua vontade, né? Mas é justo que eu faça tal coisa e ele merece. Não é eu que vou decidir se a pessoa merece ou não merece. Entendeu? É a Torá de Hashem que vai decidir se merece ou se não merece. E aí, é diante dos olhos de Hashem. 26. Com o caridoso te mostras benigno. Com o íntegro te mostras justos. É isso, midá, keneged midá. Com o puro te mostras reto, com o perverso te mostras sutil. O que é sutileza? Nem parece que tá ali, né? O perverso tá vivendo aí, ó, fazendo o que quer. Parece que Hashem não tá vendo, mas ele tá. Ele só tá dando corda. Quanto mais corda ele dá, mais longe ele vai jogar os perversos para quebrar o pescoço depois. Tu iluminas minha lâmpada, ó Hashem, meu Deus, afastas de mim as trevas. Para o Hashem, esta lâmpada, né? É a Torá. A iluminação é o entendimento, é o conhecimento, vem de Deus para Davi. Não é os sábios da terra que vão explicar Davi a sabedoria da vida, não. É o próprio Deus que vai dar para Davi o entendimento das coisas. Porque contigo enfrento exércitos, com meu Deus atravesso muralhas. Para o Hashem, Davi era fogo na roupa. E Davi conseguia tudo mesmo. Por quê? Porque ele tinha essa confiança plena em Hashem. Tinha esse relacionamento íntimo. Ele ouvia Hashem. Ele deixava Hashem fluir. Bendito seja o Eterno.
O caminho de Elohim é perfeito. A palavra de Hashem é pura. Ai, que lindo, gente. Essa declaração é lindíssima. Muitos estão a dizer que o caminho de Deus, que a Torá de Deus, que a vontade de Deus é ruim, que a vontade de Deus passou, porque ninguém consegue fazer isso não. Isso é muito difícil, isso é impossível. Davi não fala assim não. Davi fala que é perfeito. Tá vendo? A palavra de Hashem é pura. Ele está dizendo que a Torá de Hashem é a coisa mais, sabe, que não tem erro. O que é pureza? Pureza que não tem sujeira. Não é verdade? Ele é escudo de todos que nele confiam. Então, para que Hashem proteja a pessoa tem que ter essa fé aqui, essa confiança, essa fidelidade em Hashem. Pois quem é Elohim, senão Hashem? Aí, tem outro Deus que não tem outra autoridade, tem outro poder que não seja Hashem? Quem é o rochedo, senão nosso Deus? Mihamorra, Bairim, Adonai. A mesma postura dos Macabim que nós estamos aqui atravessando, né? Próximos à festa de Hanukkah. A mesma postura de Davi também. Por isso que ele vira vitorioso. Cinge-me com força, ó Hashem, e guarda meu caminho. A meus pés deu agilidade como dos cervos, e sobre as alturas me eleva. Essa agilidade, essa rapidez que Hashem deu para Davi. É dito que a mula de Davi tinha uma mula, que a mula é mais forte que o cavalo e é mais rápida do que o jumento. O jumento é mais forte que o cavalo, mas é mais lento do que o cavalo. O cavalo é mais rápido do que o jumento, mas é mais fraco que o jumento. E a mula é o meio. A mula tinha a força do jumento e a rapidez do cavalo. Davi montava numa mula. E essa mulinha de Davi era rápida na guerra. Davi botava a mulinha para correr e Hashem empurrava ela. Ela saía doida, correndo e ganhava a corrida. Pegava o cavaleiro lá na frente para acertar a cabeça. Davi era guiado por Hashem, tanto na fisicalidade quanto na espiritualidade. Versículo 35. Instrui minhas mãos para a guerra, para que meus braços estendam um arco de cobre. Então, você vê que Davi está falando que ali... Davi não se gaba em momento nenhum, não tem orgulho. Ele diz que o coração dele é o que é mesmo. Você não vê ele falar assim, poxa, eu acertei aquele. Não, Davi não fala. Davi fala, Hashem pegou a minha mão e estendeu o arco assim, ó, e eu consegui separar ele lá na frente. Lá, ó, foi Hashem, pegou minha mão e fez assim, ó. Tudo é Hashem para Davi. Que coisa linda! Versículo 36. O escudo da tua salvação me concedeste, tua destra me tem sustentado, e tua condescendência me engrandeceste. Tudo é Hashem, tudo é Hashem. Versículo 37. Alargaste o caminho para meus passos, e não deixastes vacilar o meu pé. Você vê que Davi vivia nessa aflição, no ermo, mas ele não ficava doente. Davi não ficava doente, Davi não ficava fraco, mesmo sem poder ir em casa tomar uma comidinha feita pela mãe dele. Não, Davi tinha força, Davi tinha o que comer, Davi estava protegido, Hashem cuidava de Davi. Hashem cuidava tanto de Davi. E uma vez Davi entrou dentro de uma caverna fugindo de Shaul, e uma aranha, Hashem mandou que uma aranha fizesse uma teia na porta da caverna. Rápido, faz logo aqui, faz uma teia aí. Por quê? Porque quando os soldados de Shaul vieram correndo atrás de Davi, não demorou muito, eles vieram atrás. Eles olharam para a porta da caverna, viram a teia de aranha bem grande, e falaram, não, ele não entrou aqui não, porque se ele tivesse entrado aqui não tinha essa teia, né? Ele tinha quebrado a teia. Então eles passaram direto, foi procurar Davi de outro lugar, e Davi estava lá dentro da caverna. Esmaguei-os, versículo 38. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e nunca voltei até os consumir. Não teve um que saiu ileso da guerra com Davi. Era um vitorioso guerreiro de Hashem. Baruch Hashem. 39. Esmaguei-os e não mais se puderam levantar. Caíram todos sob meus pés. Todos eles. Não teve um que venceu Davi. Não teve. Por quê? Porque Davi, ele tinha essa confiança plena em Hashem. E Hashem não perde nenhuma. Hashem ganha todas. Versículo 40. Cingiste-me de força para a guerra e abateste os que contra mim se levantaram.
vê que ele fala assim, Hashem, tu me criou para isso. Tu me fez um guerreiro. Tu me deu força no braço, nas pernas, na consciência, força de vontade de não parar. Foi tu que fez isso. Tu fez uma máquina de guerra. Tu fizeste a minha vida ser assim. É tu, Hashem. E tu abates os que contra mim se levantam. Interessante. Ele fala assim, tu me cingiu de força para a guerra. Mas quem destrói os inimigos não é eu, não é a minha força que tu me deu, não. Quem destrói o inimigo é tu. Versículo 41. Curvaste a nuca de meus inimigos, daqueles que me odiavam, e eu os destruí. Hashem que pega a cabeça do inimigo assim, abaixa, fala, cepa Davi. Davi vai com a espada e arranca o pescoço. Não é os inimigos que por vontade própria abaixa para Davi matar, não. Hashem pega pelo cabelo, que abaixa e fala assim, mata agora, meu filho. Clamaram a Hashem, porém não houve quem o socorresse. Muito bom isso aqui. Não adianta perverso clamar, não. Tá vendo Davi com a espada na mão, sangue descendo assim, ó, que nem Yeshua quando voltar? Hashem, socorro, me livre de Davi. O quê? Hashem fala o quê? Como é que é? Cepa Davi. Não adianta inimigo, não adianta ímpio. É por isso que nós temos que nos consertar. Porque se nós estivermos no caminho da impiedade, não seremos protegidos, guardados como Davi. Para sermos protegidos, guardados e levarmos então um caminho vitorioso em nossa jornada, nós temos que nos comportar como os tzadikim, justos, íntegros diante de Hashem. Por isso que eu estou na minha vida, não estou tendo muita vitória. Então começa a consertar teus passos diante de Hashem, para que você comece a ter vitória. Versículo 43. Eu os triturei como pó, que o vento carrega, como a lama das ruas os tratei. Davi não era brincadeira não, viu? Ele falava as cabalot. Davi falava os nomes sagrados. Ele invocava os anjos. Os anjos destruíam os inimigos. Fazia virar pó diante dele. 44. Das contendas do povo me livraste, como cabeça das nações me puseste. Mesmo um povo que não me conhecia, me servirá. Tá vendo? Davi, ele se tornou rei, ele se tornou rei do mundo inteiro. Não era só de Israel, não. Assim, Davi é Mashiach. Mashiach, quando chegar, vai ser igual o pai dele. Certo? 45. Ao me ouvirem, obedecer-me-ão os filhos de estranhos e se sujeitarão a mim. Os filhos de estranhos enfraquecerão e temerão mesmo em seus fortes. Estes filhos de estranhos aqui é o seguinte, o filho do irmão de Davi é o filho de Israel, é o israelita. O filho de estranho é os estrangeiros, são os goim. Eles também se sujeitarão a Davi. Davi está falando aqui no futuro, porque Davi ainda está, aqui, Davi acabou de se livrar de Shaul. Então Davi já está plantando a semente do futuro, porque foi isso que aconteceu mesmo. Ele se tornou rei do mundo inteiro. Assim como Yeshua, isso também é profecia para o Mashiach no futuro. Os goim que sobrar na volta de Mashiach, eles se sujeitarão a Mashiach, mesmo que eles sejam filhos de estranhos. Eles não são filhos de Israeli, mas mesmo assim, eles vão se enfraquecer e temer e serão subjugados pelo Mashiach e foram por Davi. Baruch Hashem, versículo 47. Viva Hashem! Que lindo, né? Um dia desse lá no grupo, a nossa querida lá, Ruth, ela perguntou se podia falar viva. Minha filha, achei agora, pode. Viva Hashem! Rai Adonai, em hebraico. Rai Adonai! Viva Hashem! Viva Hashem! Bendito seja o Eterno. Baruch Hashem, aí a próxima fala. Bendito seja meu rochedo e exaltado seja o Elohim da minha salvação. Para que falar viva Hashem se Hashem é a vida? Justamente para a gente ter a imagem impressa. Essa imagem, como eu falei no outro Teilim, a gente precisa fazer uma imagem aqui embaixo,
do que a gente quer que venha lá de cima. Você quer vida? Então grita, viva Hashem, bendito seja Hashem. E isso vem, a brachá vem, a bênção vem, a vida vem. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Baruch Hashem. Se eu tenho um Elohim, que é a minha salvação, e eu digo que ele é exaltado, isso quer dizer que eu vou imprimir aqui nessa realidade salvação, livramento, Elohim me trazendo todo esse aparato que eu falei, que eu proclamei. É preciso manifestar para que aconteça no físico as coisas. Baruch Hashem. Versículo 48. O Elohim que me proporciona vingança e a mim sujeita os povos, que me resgata de meus inimigos, me exalta sobre os que contra mim se levantaram, e do homem violento me livra. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Versículo 50. Por isso te louvarei entre as nações, ó Hashem, e entoarei louvores ao teu nome. Isso aqui é importante dizer. Não é só no meio do povo de Israel que a gente tem que exaltar Hashem, não. Na hora da reza lá, quando está reunido todos os israelitas. A gente tem que exaltar Hashem também no meio dos goim. No meio das nações. Você tem que exaltar Hashem. Exaltar Hashem com todas as suas... onde eu vou e eu sentir gozo espiritual ou alegria, eu Baruch Hashem, não importa quem é que está escutando. E daí? As minhas ações têm que ser de acordo, que tragam honra para Hashem. Isso é exaltar Hashem entre os ímpios também. Se eu me comporto conforme a Torá, eu estou exaltando o nome de Hashem, estou exaltando a Torá de Hashem. Me oferece uma comida que não é kasher, eu digo, não como isso. A minha cultura, para não ofender ninguém, na minha cultura, isso não é permitido. E o troço lá é bom, é gostoso, mas eu me abstenho daquilo. E as pessoas veem eu me abster. Aí fala, poxa, ela está fazendo um sacrifício para poder manter a fé dela. Entende como é que exalta Hashem? Todo mundo está vestido de uma forma sem tzniut e você, o estranho do bolo todo, com tzniut. Não importa se não está na moda, a tua moda é obedecer Hashem. Isto é louvar Hashem entre as nações. Entoarei louvores ao teu nome. O nome de Hashem é a essência dele. Que ele é, eu acabei de falar no início, né? Ele é, o nome dele, o tetragrama é 26, 13 e 13. Hashem é o quê? Ahavá, misericórdia, bondade, graça, com o errado, aquele que é um só, que não tem variação, que não tem hoje que é uma coisa, o dia que é... Não, Hashem é uma coisa só, é único, ele é tudo, ele é todos, ele está em tudo, ele está em todos. Hashem é um só, junto com misericórdia, isso é Hashem. Você tem que manifestar essa realidade do errado e do gracioso o tempo todo na tua ação, na tua consciência, na maneira de você agir com o próximo. Hashem que é errado, eu não. O que Yeshua nos ensinou? Eu sou um com ele, tu tem que... E eu rezo que vocês sejam também. E ser um com Hashem é o quê? É se comportar exatamente conforme a semelhança que você tem dele, que é a Torá. Isso é ser um com Hashem. É Hashem que é misericordioso, eu não. Você tem que ser misericordioso também. Senão você não é semelhante a Hashem. Hashem que é gracioso, que fica dando as coisas às pessoas incondicionalmente, eu não. Então você não está sendo gracioso conforme Hashem, então você não está sendo o reflexo dele. Você tem que refletir ele para que os povos todos, tanto israeli quanto das nações, vejam o brilho de Hashem na tua vida. É isso que Yeshua nos ensinou. Você precisa brilhar a luz. Você precisa ser luzeiro. Isto é o que Davi está falando aqui. Eu vou louvar Hashem, louvar entre as nações e louvar o teu nome, a tua essência, aquilo que tu é, Hashem. Eu vou proclamar
Quando você proclama com a boca, o que é que eu falei? Para ser íntegro. Como é que é ser íntegro? O que você fala, você tem que sentir. O que você sente, você tem que ter a consciência. E o que você tem consciência, fala e sente, você tem que agir. Certo? Versículo 51. Ele engrandece as vitórias de seu rei e faz benevolência ao seu ungido, como David e com a sua semente, para sempre. Baruch Hashem. Então, é o Eterno que vai fazer benevolência com o ungido dele. Esse ungido, ele pode ser aqui o próprio Davi. Esse ungido do texto aqui pode ser Yeshua, o Mashiach. Mas esse ungido também pode ser cada um dos filhos de Israel. Por que não pode ser? Deve ser, você tem que ser aquele que manifesta o Mashiach. A vinda de Mashiach não depende só de Mashiach, não. Mashiach falou o quê? A hora que eu vou vir, nem eu sei, nem os anjos sabem, só Hashem que sabe. Por que Mashiach falou isso? Só Hashem que sabe. Porque para que cada ser humano faça techuvá, é óbvio que vai ter que, o ser humano, ele tem que ir conforme a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é que faz também, né? Não é só a gente. Existe um cabo de guerra aí, né? Hashem, ele tá com a corda na mão, puxando a gente também. A gente segura um lado, ele segura de outro. Hashem direciona todos os seres. Então, só Hashem é que sabe qual o momento que ele vai permitir, pelo Hashem, que todos abram uma consciência de Mashiach. Existe este ensino também no meio do nosso povo, que existe a vinda de Mashiach, que é da consciência de cada um. Não é só o Mashiach aparecer lá no Monte das Oliveiras em Israel, não. Mashiach tem que aparecer aqui dentro da tua mente. Mashiach tem que aparecer dentro do teu ser. Mashiach tem que viver a tua vida, a tua ação. É isso que nós temos que ser. Tu tem que ser Mashiach também. Ah, não, ele morreu e o sangue dele perdoou o pecado e agora pronto. Não, neném, não. Tem que pegar a estaca de sacrifício e tocar nas costas e carregar pelo solo árido, cheio de pedra, arrastar aquilo. E tu acha que madeira estava lisinho, estava invernizada, é? Não, estava cheio de farpa. E as farpas vai entrando aqui, ó, nas costas aqui. E tu acha que é para quê? Para decorar essa madeira lá, fazer um mural? É para tu cravar a mão nela e o pé também. Um prego. E que prego é esse? O vavo. E que vavo é esse? Lembra do Yud? Yud, que é as 10 sefirot, descendo para a fisicalidade, se torna vavo. Você tem que deixar as sefirot brilhar todas equilibradas na tua vida. É isso que é deixar o prego entrar na mão. Deixa na tua ação a sefirot de Hashem resplandecer. Deixa nos teus caminhos, no teu pé, na tua fisicalidade, a sefirot de Hashem resplandecer. Deixa manifestar Deus na tua vida. Prega essa mão e esses pés no madeiro. Igual Mashiach, mesma coisa. Baruch Hashem. E a semente de Davi, também, ele está aqui proclamando, ele está profetizando que essa semente vai ser cheia de vitória para sempre. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Se Davi, ele era o rei de Israel, ele é. Se Davi é rei de Israel, isso quer dizer que ele é dono de todo mundo. Ele é pai de todo mundo. Ele é pai de todo Israel. O rei é como se fosse o pai de todo mundo. Entende? Então todo o Israel. E as nações. Porque lembra que Davi não vai subjugar, não vai reinar somente sobre Israel. Ele vai reinar sobre as nações também. Então todo ser humano, vamos consertar aqui. Todo ser humano que quiser deixar a luz de Hashem brilhar. Todo ser humano que deixar que Davi, como ungido de Hashem, reine sobre ele,
que deixar que Yeshua reine sobre ele, que deixar Yeshua reinar dentro dele. Não é só reinar no sentido físico, de ser o presidente do mundo e determinar as leis físicas, não. É a vontade dele ser a tua vontade. Você agir de acordo com a vontade dele. O povo ele fala assim, tinha um dito aí, né? Será que Yeshua faria isso que você está pretendendo fazer? É interessante isso. No seu dia a dia, pense. No momento que você vai fazer tal coisa, será que Yeshua, no teu lugar, ia fazer aquilo ali que tu ia fazer? Conserta coloca teu caminho conforme as pisadas do mestre. Vamos mudar o nome aqui? Para ficar bem simples e sem idolatria? Um pensamento que você tem de fazer algo. Será que Davi faria aquilo que você ia fazer? Olha bem, pensa aí, Davi, esse homem que a gente está estudando aqui. Se ele faria, então você faz. Se ele não faria, você conserta. Coloca teu caminho, alinha teu pensamento, tua ação, teu sentimento, tua fala, teus pés no caminho de Davi. Porque com certeza, se tu fazer isso, tu vai fazer a vontade de Hashem. Se tu alinhar o teu caminho no caminho de Yeshua, com certeza tu vai alinhar a tua vida diante da vontade de Hashem. E aí você vai manifestar o Mashiach dentro de você. E isso vai atrair o Mashiach. Lembra que você tem que fazer uma ação que tem um espelhamento para puxar? Então se aqui aparecer um monte de Mashiach, aqui é um monte aqui, a essência de Mashiach vai descer. Aí ele volta. É assim que nós vamos trazer ele. Agora, se o mundo está avesso ao Mashiach, completamente diferente das suas ações, ele não desce. Baruch Hashem, este é o Salmo 18. Rai, a vida. Baruch Hashem, bendito seja o eterno nosso Deus. Ficamos aqui então no entendimento do Teilim 18. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.